Olá, galera. Boa tarde a todos. Boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa aula. É satisfação em estar montando mais uma aula para vocês participarem, né, dessa disciplina tão importante para o curso técnico que é a farmacologia, né? Então nós já trabalhamos ali farmacocinética, farmacodinâmica, a farmacologia no âmbito da urgência e emergência. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da farmacologia relacionada ao infarto agudo do miocárdio, né? Quais são as medicações que nós iremos estar utilizando, né, numa situação de emergência para um paciente que está com infarto agudo do miocárdio, né? Olha essa frase que se apresenta no início do nosso slide, né? Tempo é músculo. O que isso quer dizer, pessoal? O infarto, né? Quando a gente fala do infarto, ele acontece devido a uma falta, né, de oxigênio aonde? No músculo do coração. Então, todo lugar do nosso corpo precisa de células, correto? E no coração não é diferente, ali a gente tem um conjunto de células. E quando para de oxigênio para lá, as células começam o quê? A morrer, beleza? E com consequente o coração ele vai o quê? Parar. E esse processo de cessar oxigênio e parada ali do coração a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Por que agudo? Porque é uma situação rápida, uma situação ali de forma bem acelerada que acontece, beleza? E nesta aula de hoje nós vamos estar trabalhando isso, a importância da farmacologia no atendimento ao paciente com infarto agudo do miocárdio. E o que seria o infarto, né? O infarto, pessoal, ele é basicamente, né, desenvolvido quando um tecido lá do coração ele é lesionado devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Quem é responsável, pessoal, por levar oxigênio para o coração? É o nosso sangue. Então, quando tem uma obstrução de passagem desse sangue, como vocês podem observar aqui, ó, nessa artéria, né? Quando tem essa obstrução desse sangue, aí o que acontece? O sangue ele não vai conseguir levar o oxigênio para as células do coração. E o que acontece? Essa célula lá que está presente no coração, ela vai acabar sofrendo, ela vai acabar sendo lesionada. Então, toda vez que eu falo de infarto agudo do miocárdio, acontece o que? Uma interrupção do fluxo sanguíneo, algo está obstruindo uma artéria, e se tem essa obstrução, o sangue não vai conseguir levar oxigênio para o coração. E através disso acaba acontecendo o infarto agudo do miocárdio. Beleza? Vamos seguir aqui, meninos. O infarto agudo do miocárdio, que é também conhecido como IAN, né, ele é caracterizado pelo fluxo sanguíneo reduzido. É uma artéria coronária devido à ruptura de uma placa aterosclerótica e a subsequente oclusão da artéria por um trombo. Vou explicar basicamente aqui nesse slide o que acontece, né? Olha só, nessa primeira imagem, nessa primeira artéria de cima é uma artéria normal, que é a nossa agora, eu acredito que seja, né? Então o nosso sangue aí, dessa forma, ele está circulando normal, as plaquetas estão passando normal, aí o sangue está conseguindo levar oxigênio para o coração, né, de forma legal. Porém, quando se tem ali uma alimentação não saudável, uma pessoa que fuma, uma alimentação gordurosa, né? Aí o que acontece? Essa gordura ela acaba se formando aí na parede da artéria. Vai se formando, vai começando a criar uma placa de gordura, né? Essa placa de gordura a gente chama uma placa de aterosclerose ou placa aterosclerótica, tá? Aí vai chegar um momento que essa membrana dessa camada que se formou, ela vai ficando fininha e a gente começa a sentir alguns sintomas às vezes de um pré-infarto. É quando isso tá para se romper. Quando essa membrana dessa gordura aí se rompe, pessoal, o que acontece? Automaticamente esse vaso ele vai o que? Ele vai fechar, tá? Por que ele vai fechar? Essas plaquetas, essas bolinhas meio marronzinhas, elas vão correr para lá para tentar fazer um processo de coagulação, né? Para tentar impedir. Porém, acaba o que? Fechando toda a artéria. Né? Aí o que acontece? Vai passar sangue aí, pessoal? Não vai.
Então, fechou esse vaso, o sangue ele não vai passar para o coração, logicamente ele não vai estar levando o quê? Oxigênio. Beleza? Então, pessoal, quando nós falamos de infarto agudo do miocárdio, eu estou falando de quê? De uma lesão que vai acontecer no coração. Por quê? Vai ter um vaso que vai ser fechado através de uma placa de gordura ou placa de aterosclerose e esse sangue ele não vai chegar no coração. Logicamente, ele não vai estar levando oxigênio. A célula do coração, na falta de oxigênio, o que ela acontece, pessoal? Na falta de oxigênio, ela morre, ela precisa de oxigênio. Aí, nesse caso, o tecido do coração ele acaba sendo o quê? Lesionado. Beleza? Vamos seguir aqui, meninos. À medida que as células elas são privadas de oxigênio, a isquemia se desenvolve. Ocorre a lesão celular e a falta de oxigênio resulta em infarto ou morte das células, né? Então, o tempo, pessoal, como eu sempre coloco o reloginho quando eu falo de infarto, quanto mais a gente demora para ajudar o paciente dentro de uma situação de urgência e emergência, né? As células do coração elas vão o quê? Morrendo. Então, quando a gente fala de farmacologia, a gente precisa saber quais são as medicações que serão utilizadas nessas situações de urgência e emergência. Que nos próximos slides a gente vai estar já vendo isso aí. Beleza? Vamos seguir aqui. O infarto, quando a gente fala ali de epidemiologia, né, a gente fala de dados, né, de quantos por cento da população é cometido por essa patologia. O infarto é a primeira causa de morte no país, de acordo com bases de dados do DataSUS, que registra cerca de 100 mil óbitos anuais devido à doença. Então, por que, pessoal, a população está morrendo muito de infarto? Como mais na frente vai ver os fatores de riscos, uma das situações é a obesidade, né, o consumo de álcool, o cigarro, eles são fatores que contribuem para que a pessoa desenvolva um infarto. Então, assim, por isso que aqui no Brasil a gente tem esse número alarmante, né? Porque grande parte da população às vezes está sobrepeso e obesidade. Grande parte da população não faz atividade física. Grande parte da população não tem ali uma alimentação saudável. Então, hoje, pessoal, o infarto ele é a primeira causa de morte no Brasil. Beleza? A irrigação do sangue, pessoal, no coração, ela vai ser organizada através de duas artérias, que é a DA, CD e a CX, que é questão de prova isso aqui. Uma é descendente anterior, outra é coronária direita e a circunflexa. Tá? São duas artérias que estão presentes ali no coração e que elas são responsáveis pela irrigação de sangue no coração. O infarto ele ocorre habitualmente quando o fluxo coronariano diminui subitamente após obstrução ou oclusão trombótica de uma artéria coronária previamente afetada por doença aterosclerótica, né? Então, quando eu falo de doença aterosclerótica, eu estou falando de uma formação de gordura, de banha mesmo, aonde, pessoal, na corrente sanguínea, lá numa artéria do coração, né? E vai chegar um momento que aquela placa de gordura ela vai se romper. E quando ela se romper, vai diminuir, vai parar de oxigênio para o coração e como consequência disso, as células do coração elas vão morrer. E mediante isso, o coração ele é lesionado. E a gente chama isso de IAM, infarto agudo do miocárdio. Isso é os fatores de risco, né? Para a pessoa desenvolver o infarto agudo do miocárdio. O tabagismo, pessoal, ele é responsável por 30%, né, das situações de infarto. Quando eu falo de tabagismo, eu estou falando da nicotina. A nicotina ela é uma forma placas de gordura na artéria, né? E isso vai formando placas grandes através do tempo. O sedentarismo, né, com 26%, a obesidade, olha, obesidade e sobrepeso 19%, estresse e depressão 18%, hipertensão arterial 17%, colesterol alto 14%, e a diabetes aqui com 7%. Então, isso são fatores de risco. Não é o que vai causar, né? Ele se encontra aí como fatores de risco. Beleza? Vamos seguir, meninos. Aqui são alguns sinais e sintomas, né? Algumas manifestações clínicas do infarto. Que é a dor, ou que os mais comuns são dor e desconforto no peito, né? E nos braços, principalmente o esquerdo. Náuseas, tontura e desmaio, suor frio e intenso, dificuldade para respirar, sensação de azia e indigestão. Mas assim, pessoal, esses sintomas eles vão variar de pessoa para pessoa.
né? Tem pessoa que infarta às vezes ali, porém ela é o que? Assintomática, ela não apresenta nenhum sintoma. Beleza? Em geral, se diz que a dor do infarto pode se alojar em qualquer local entre o lábio inferior e a cicatriz umbilical. Então, nessa região aí, ela pode estar se instalando, se alojando essa dor. Qualquer dor nessas regiões que se mantém por mais de 20 minutos, olha, eu coloquei até de negrito aqui. Qualquer dor nessas regiões, ou seja, do lábio inferior à cicatriz umbilical, qualquer dor nessa região que se manter por mais de 20 minutos, ela deve ser o quê? Investigada e considerada uma doença grave. E especialmente se a pessoa se for associado, né, aos sintomas de vômito, suor frio, fraqueza intensa, a pessoa ela precisa ser acompanhada por um cardiologista, né? Não é normal a pessoa, por exemplo, sentir 20 minutos de dor ali na região do inferior um pouco ao lábio inferior, né? Abaixo ali do lábio inferior, né? Então, são situações que devem ser investigadas, precisa de um acompanhamento de um cardiologista, né? Se esses sintomas eles persistirem ali por mais de 20 minutos. Aí, aqui alguns achados diagnósticos, né? Que entra mais para a parte do médico. O médico vai fechar aquele diagnóstico do paciente que está apresentando um infarto ali. Ele menciona quais são os sintomas que ele está apresentando. Aí ele solicita um eletrocardiograma. Ele passa também os exames laboratoriais para fechar um quadro de um paciente que está o quê? Infartando. Tá? Porém, muitas vezes não vai ter sintomas. O paciente ele não apresenta sintomas de infarto, mas mesmo assim ele acaba infartando. Aí ele busca também a história do paciente para ver se na família dele, o pai, a mãe, o tio, o irmão, tem algum histórico de doença coronariana, de doença cardíaca, porque o infarto ele também se apresenta como um histórico ali familiar, né? Se tiver o histórico de familiar ali de muitos casos, né, esse paciente também ele tem chances de estar desenvolvendo infarto, certo? Aí, pessoal, entra a parte nossa, do médico, né, enfermeiro e o técnico de enfermagem. Que a gente vai iniciar ali, né, as nossas intervenções médicas rotineiras. É aqui que entra a farmacologia, né, a atuação ali, as nossas intervenções que nós vamos fazer para esse paciente que está infartando. Primeiramente, oxigênio suplementar. Por que ele precisa de oxigênio suplementar? Lembra que está chegando pouco oxigênio ali no coração, né? Esse paciente está com uma dispneia, ele pode estar com ausência ali de situações relacionadas à respiração, então ele precisa de oxigênio suplementar. A gente vai já ver o que seria esse oxigênio suplementar. Ele precisa de nitroglicerina, ele precisa de morfina e também de aspirina, que são ali algumas intervenções que precisam ser feitas. Primeiro, o oxigênio suplementar. Esse oxigênio suplementar ele vai ser colocado para esses pacientes de duas formas, né? Ou por catéter nasal, que é esse CN, ou pela máscara de alto fluxo, que é o MAF, né? O catéter nasal é aquele paciente que está com um pequeno desconforto respiratório. Aí ele utiliza o catéter nasal. É onde a gente vai estar ofertando para ele ali até 5 litros no máximo através desse catéter nasal. 5 litros de oxigênio por minuto. Beleza? O MAF, que é a máscara de alto fluxo, que é esse de baixo aqui, esse bem de baixo, a gente vai utilizar para aquele paciente que ele está com um desconforto respiratório bem grande, sabe? Onde ele precisa de uma suplementação de oxigênio grande. Aí é utilizada essa máscara de alto fluxo. Nessa máscara de alto fluxo, a gente chega a ofertar ali a 10 litros por minuto para esse paciente. Beleza? Vamos falar agora da nitroglicerina. Ela é um medicamento, certo? Que vai ser orientado para a utilização da hipertensão, né? Para o controle da insuficiência cardíaca congestiva, mas principalmente, pessoal, no ajuste do infarto agudo do miocárdio, beleza? E ele atua, essa nitroglicerina, ele vai atuar como um processo ali na indução de que? De hipotensão. O que seria a hipotensão? Diminuição ali do que? Da pressão. O paciente que está ali com infarto agudo do miocárdio, ele está numa situação de hipertensão, né? O sangue ele está fazendo uma força bem grande
Por que, pessoal, ele está fazendo uma força grande? Porque está tendo uma obstrução, ele precisa, né, suprir com oxigênio as outras partes do corpo, aí ele acaba fazendo uma hipertensão, certo? Aí a nitroglicerina, ela vai induzir o que? Uma hipotensão, ao contrário, já vai diminuir essa tensão, para ver se relaxa ali o processo de circulação, né? Esse sangue ele começa também a chegar de forma correta, né? De forma ajustada ali nos órgãos que precisam de oxigênio. Beleza? A morfina, ela é utilizada para dor, né? Ela é um analgésico da classe dos opioides, que tem um efeito muito forte, um efeito potente, porque o paciente, quando ele está numa situação de infarto, né, ele tem uma dor desconfortável, né, uma dor ali aguda, muito forte, e muitas vezes a gente utiliza o que para esse paciente? A morfina, né, a morfina injetável ali, que a gente pode estar fazendo nesse paciente para diminuir o sofrimento dele naquele momento ali de uma situação de urgência e emergência, tá? Sempre falando, quando eu falo do infarto, ele é uma situação aguda que acontece de forma rápida e essa dor também ela se caracteriza como de forma aguda, correto? A aspirina, ela também vai ser uma substância, um medicamento que contém como substância ativa o ácido acetilsalicílico, né? Que é um anti-inflamatório não esteroide, que serve para tratar a inflamação, aliviar a dor e baixar a febre em adultos e crianças, né? Aí no caso do infarto, pessoal, ele vai ser utilizado principalmente ali como uma substância, né? Que também pode diminuir ali uma hipertensão, né? Tomando uma essas, os leigos, né? Eles falam que afina o sangue, mas na prática é basicamente isso que acontece, né? Ele faz com que esse sangue ele circula de uma forma mais adequada, né? Sem problemas, né? Mas ele atua ali, pessoal, falando de forma técnica, né? Atua principalmente ali no alívio da dor, né? A aspirina. Aí aqui, gente, aí passou essa situação de urgência e emergência, o médico ali ele vai tentar fazer um procedimento cirúrgico, que muitas vezes é a colocação de um stent, né? Um stent, isso mesmo, um stent que é feito. Nessa primeira imagem vocês podem ver, né? Tá com a placa de gordura e o médico ele põe esse catéterzinho bem no meio dessa gordura. Aí chega lá dentro da artéria, esse stent ele vai o que? Espaçar. Aí quando ele abre o sangue ele consegue facilitar, ter uma passagem de uma forma mais facilitada, né? Muitas pessoas utilizam isso, porque elas estavam infartando, o médico fez esse diagnóstico e acabou fazendo a colocação desse stent nessas artérias que estavam com formação de gordura. Aí quando é colocado esse stent, né, o sangue ele passa com uma qualidade maior, mas assim, precisa ainda manter questão da alimentação saudável, não fumar, não beber, porque esse stent ele vai ter um prazo ali de validade também, né? Dependendo da qualidade da vida que a pessoa tem, pode chegar ali até 5 anos, né, de duração. Mas agora se a pessoa faz tudo ao contrário, né, não tem alimentação saudável, fuma, bebe, não faz atividade física, a previsão ali desse stent, ela reduz, né? Ela tem um tempo menor de duração. Aí nessa imagem vocês conseguem observar de uma forma mais clara, né? E falando da prevenção dessa situação de infarto, né, dentro da nossa disciplina de farmacologia, a gente estuda a fisiologia do nosso corpo, né, e a gente orienta as pessoas a ter uma alimentação saudável, né, a ter o que? Uma atividade física, evitar o uso de cigarro, né, do tabaco, da nicotina, porque todos esses são fatores de risco, pessoal, para a formação de que na artéria? De gordura, de uma doença que a gente chama de aterosclerose. E vai chegar um momento que aquela gordura ela vai o quê? Se romper. E quando ela rompe, não vai chegar sangue no coração, não vai chegar oxigênio no coração. E se não tem oxigênio, não tem sangue no coração, essas células do coração vão o quê? Morrer. E nessa situação a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Beleza, galerinha? Galera, então essa é a nossa aula de infarto.